Bom dia para todos que estão acompanhando o quarto W Blockchain 2021. Eu sou Alexandre Siqueira e gostaria de apresentar para vocês o artigo User-Centric Health Data Using Self-Sovereign Identities. Eu sou Alexandre Siqueira, estudante do Programa de Mestrado em Inovação Tecnológica da Universidade Federal de São Paulo. Junto comigo estão os professores Arlindo Flávio da Conceição, professor da Universidade Federal de São Paulo, e o professor Vladimir Rocha, professor da Universidade Federal do ABC. O que motivou a escrita desse trabalho foi buscar uma maneira de poder tratar com os dados de saúde dos indivíduos. Ao longo da vida, as pessoas geram uma grande quantidade de informação médica sobre si e esses dados ficam espalhados em diversos silos de informação. E a natureza fragmentada desses registros médicos impedem que eles possam ser usados numa avaliação médica ou em qualquer outro tipo de registro fora dos silos onde eles estão armazenados. E a criação de um mecanismo que permita que os pacientes armazenem, compartilhem os seus dados de saúde de maneira segura e com propriedade, o ownership, é o foco desse trabalho. Dando um pouco de contexto, uma sigla muito importante é a EHR, as Electronic Health Records. De maneira bem resumida, é como se fosse o prontuário médico do paciente. Todos os dados, desde estado de saúde, informações laboratoriais, exames, diagnósticos coletados num banco de dados eletrônico, fazem esse prontuário eletrônico que são os EHRs. E continuando, nós temos as identidades autossoberanas, ou no Brasil nós chamamos de identidades soberanas, né? A sigla SSI. Esse conceito surge das discussões de identidades digitais, onde o Christopher Allen, um ator bem reconhecido na área, criou um artigo em que ele criava o conceito desse tipo de identidade digital que ele chamava de identidade soberana, em que ele dizia que o usuário é central na administração e exerce controle completo sobre as suas identidades sem depender de autoridades centrais. E esse conceito foi viabilizado a partir da evolução de duas tecnologias fundamentais para o SSI: as Distributed Ledgers, como a blockchain, por exemplo, e as carteiras digitais. Alguns conceitos importantes para a gente entender o funcionamento das entidades soberanas. Inicialmente, as entidades que fazem parte desse ecossistema são três entidades principais. O issuer, ou emissor, que é aquele que faz a emissão de uma credencial. O holder, que é o portador, aquele para quem a credencial foi criada. E o verifier, que é o verificador, que é quem recebe do holder uma credencial e faz a validação para garantir que aquela credencial é legítima. Ou seja, um emissor pode emitir uma credencial para um portador dizendo que ele está autorizado a executar determinada tarefa. Por exemplo, o Detran poderia dizer que eu sou habilitado a dirigir um automóvel, então ele emite para mim uma claim, uma afirmação dizendo que eu estou habilitado a dirigir. E as credenciais verificáveis são um conjunto dessas claims que são apresentadas para um verificador, no caso de eu precisar confirmar que eu sou habilitado, por exemplo, como no exemplo do Detran que nós demos. E os esquemas são metadados, são modelos de dados, formatos de dados registrados também na blockchain que permitem com que todas as entidades dentro do ecossistema possam chegar a um acordo com relação ao formato da informação dessas credenciais e dessas claims. Uma vez que a gente esclarece esses conceitos, é importante a gente entender onde que essas informações se integram. Ou seja, qual é a relação dos dados médicos de saúde de uma pessoa com identidades soberanas? Bom, se a gente imaginar que as pessoas elas têm padrões biométricos, assim como elas têm marcadores de saúde, a gente poderia considerar que um exame de sangue que diz que eu tive ou não Covid, ele funcionaria como uma afirmação sobre mim, da mesma forma que uma carteira de motorista emitida do Detran também faz uma afirmação sobre mim. A única diferença é qual é o tipo de afirmação que faz. Então, toda a ideia aqui é tentar aproveitar o modelo de identidades soberanas para usar os dados médicos como claims sobre um paciente. Esse disco que está do lado direito é uma visão de contexto dessa arquitetura proposta para oferecer o paciente uma maneira de armazenar os seus dados em sua carteira, usando aqui nos círculos internos a estrutura da blockchain e os nós de processamento para armazenar os dados públicos e garantir que os dados estejam disponíveis em todos os nós. E nas camadas externas, eu poder ter os agentes de comunicação que permitem com que eu possa
interagir com a minha carteira de dados médicos e compartilhar esses dados com diversos outros verificadores dentro do ecossistema. Transpondo a visão de contexto que nós falamos há pouco nesses discos concêntricos que, vendo de dentro para fora numa arquitetura em camadas, a gente tem aqui a camada mais interna ou inferior aqui representada em verde, onde nós temos o URSA e o IND lidando com as ledgers e as primitivas criptográficas. A camada logo acima, com os nós da blockchain, onde é feito todo o tratamento do consenso e a garantia de sincronismo entre as informações das ledgers entre os nós. Uma camada ainda superior, que é a camada de mensageria, onde nós temos o Ares tratando da comunicação entre agentes e também oferecendo as APIs de comunicação da interface onde eu construo de fato as regras de negócio, onde eu faço as especializações, com a blockchain. Nessa camada onde estão as interfaces de usuário é onde de fato eu implemento as regras de negócio das entidades do ecossistema de identidade soberana. Então, os issuers são os que vão emitir os dados de saúde, como a gente falou, é um posto de saúde que emite um comprovante de vacinação, é um médico que emite um receituário médico, é um médico que quer olhar os registros de um colega para poder oferecer uma segunda opinião, e também os dados do próprio paciente em sua carteira, e aí é onde entra o Trinsic. O Trinsic é uma carteira digital para identidade soberana que permite que a pessoa consolide nesse aplicativo os dados e as credenciais emitidas e, no nosso caso, também os dados médicos como parte dessas credenciais da sua carteira digital. E quais as conclusões que nós chegamos? Tratar os dados de saúde como claims num contexto de identidade soberana possibilita que sejam criados mecanismos descentralizados de registro de dados médicos que dão ao paciente controle completo sobre as suas informações de saúde. A arquitetura é flexível e suporta diversos casos de uso. E apesar de ainda não resolver alguns dilemas importantes sobre acessibilidade contra a privacidade, ela permite que esses possam ser testados dentro de um ambiente controlado. E como parte de trabalhos futuros, nós planejamos fazer um protótipo funcional dessa arquitetura e tentar buscar o feedback de pessoas envolvidas na área de saúde para identificar o quão viável é a solução. Muito obrigado pelo tempo de todos e até uma próxima.